Então, boa noite a todos. Achei que a nossa escolha pensou exatamente nesse conjunto de 3 jogos que a gente tem num curto espaço de tempo. Não dava para arriscar tanto, porque no sábado já vamos estar jogando com o Red Bull Bragantino e na terça-feira um jogo decisivo contra Godoy Cruz. Tá? Então pensamos nesse contexto. Era necessário tirar alguns jogadores, alguns já deixamos lá, outros trouxemos como Kiki, mas deixamos só para uma parte do jogo, a segunda parte. Escolhemos Luan, que é um pouco fora do normal, porque ambos, tanto o Esteves quanto ele, já fizeram essa função quando a gente estava no Palmeiras, no Júnior. Teria uma passagem com força pelo lado, algumas vezes funcionou, mas faltou um pouco de entrosamento, sem dúvida nenhuma, para todos. Então as dificuldades que tivemos dessa construção de jogadas passou bastante por isso. O time, primeiro tempo, foi muito lento na troca de passes e essa lentidão foi empurrando o adversário para se organizar no último terço, e aí nós não conseguimos entrar, né? E aí, quando não conseguimos entrar, às vezes forçamos as jogadas e demos o contra-ataque para o adversário, e 2 vezes corremos o risco de tomar o gol no primeiro tempo. Tudo que a gente não podia fazer. Segunda parte, achei que a equipe melhorou nesse aspecto, foi trabalhando a bola um pouquinho mais lúcida, um pouquinho mais rápido para chegar, com um pouco mais de espaço em relação à última linha deles, mas foi pouco como equipe. A gente leva o resultado mínimo no sentido de levar a decisão para a nossa casa, que era um dos objetivos de hoje. A vitória, o empate, manteria a situação muito parecida, porque nós teríamos que ganhar do Godoy Cruz na terça-feira, porque ele já tinha uma vantagem de saldo, e depois fechar também na última partida em casa. Então, esse é o saldo dessa passagem por aqui. Utilizamos hoje alguns jogadores que não vinham utilizando. Acho que as coisas vão indo, vamos dando ritmo, vamos integrando todos para poder cobrar mais, para entregar mais. Esse é o nosso caminho nesse momento. Mano, você falou que faltou como equipe. Hoje, mais uma vez, o Grêmio não demonstrou evolução e foi muito abaixo contra um adversário que, convenhamos, é muito inferior ao Grêmio em qualidade, em investimento e várias situações. Dentro disso, o que está faltando para o Grêmio conseguir pelo menos desempenhar contra adversários bem inferiores? O que está faltando para que o Grêmio consiga ter uma evolução nos próximos jogos? Eu não imaginei que nós teríamos uma evolução hoje. E acredito que nem vocês, quando viram a nossa escolha, esperavam uma evolução de equipe hoje. A gente podia jogar mais? Acho que podia jogar mais, né? Eu acho que precisa trabalho, repetição, treino. Os jogadores estão todos empenhados, se entregando para tentar melhorar e passarmos por esse momento de dificuldade. Acho que é assim que a gente passa. Às vezes não é tão agradável como hoje, mas é o momento que a gente está vivendo. Vamos nos superar, vamos fazer resultados, vamos ganhando confiança para que as coisas melhorem. Mano, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O senhor trabalha a parte tática, mental até dos jogadores, mas chega um ponto que eles que precisam resolver em campo. Não vai lá chutar, não tem mais condições. E o torcedor reclama muito, antes mesmo da sua chegada, da personalidade do elenco. Como se dá a personalidade? Os jogadores, por vezes, muito burocráticos, não tentando arriscar. Que ponto o treinador vai conseguir colocar na cabeça dos jogadores, principalmente do meio para frente, pode sair um pouco da casinha, arrisca mais, e não fica só no feijão com arroz, como hoje a gente viu muito, os jogadores de beirada, principalmente. Bom, a questão da personalidade é uma coisa que os jogadores têm, ninguém dá, ninguém tira, tá? O que difere em momentos das equipes chama-se confiança. Quando você não a tem, você não arrisca. Você só faz o óbvio, né?
E o óbvio é mais fácil de marcar. Os adversários têm facilidade para marcar. Ainda vamos oscilar, ainda temos alguns que são meninos. Um tipo de jogo, às vezes, é mais conveniente, outro tipo de jogo é menos conveniente, já tem que ter um pouquinho mais de maturidade. Mas eles só vão amadurecer estando aí dentro do campo. E é o que a gente vai fazer com todos eles, pode ter certeza disso. A gente vai trabalhar, vai andando de pouquinho em pouquinho. Não adianta também dar um passo muito grande, porque depois volta no jogo seguinte. Então é isso que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que essa confiança volta e todos eles vão crescer individualmente. Mano, por essas improvisações como o Luan Cândido sendo utilizado nessa função que a gente não está acostumado a ver, mostra de uma certa forma, quando tem que rodar o elenco, uma fragilidade nesse momento, que está vendo nesse início de trabalho, vendo o atual elenco do Grêmio que tem em mãos. E qual é a realidade do Grêmio em cima disso, né? De um calendário apertado, de situações que o Grêmio vai ter que viver ainda na temporada. Onde é que tu consegue vislumbrar o Grêmio nesse ano de 2025? Olha, Fê, a gente tem bastante extremos, não falta extremos no elenco, mas hoje a gente tinha 2 extremos fora e um com um desgaste excessivo. Se não tivéssemos 2 fora, como Pavon e Aravena, um deles estaria aí no lugar de Oliveira, né? Bem tranquilo para a gente aproveitar. Então, eu acho que a gente tem que ter calma para chegar e dizer, não tem solução. Não tem. É que a gente escolheu porque era o que achava que ficaria melhor para iniciar o jogo, para dar o que a equipe precisaria nesse momento. Mas eu acho que a gente tem soluções, quando todos estiverem à disposição, e vão estar. Temos mais Amuso, né? Amuzu, não sei se a minha pronúncia está correta, também vai estar à disposição já no próximo jogo, preparamos eles para estar. Então teríamos 3 jogadores de extremo para estar aí, e nenhum deles pôde estar. Então não é uma questão de elenco, especificamente nesse caso que tu te referiste. Eu acho que a gente vai passar por isso, tem horas que é difícil mesmo. Eu sei que olhando, às vezes você não enxerga tanta perspectiva, mas eu posso assegurar que a gente vai achar o caminho de saída disso, vai saindo aos pouquinhos e vamos passar. Profesor Luis Benker, buenas noches. Davy Augapuru para Dominio Deportivo. Quería consultarle un tema. Prácticamente ha asegurado los playoffs para Copa Sudamericana para los octavos con los 8 puntos que hasta el momento ha logrado. ¿Considera dentro del desarrollo del juego de su equipo en el primer tiempo que ha tenido un buen rendimiento porque no se ha observado situaciones claras salvo una en el primer tiempo? ¿Y qué opina de lo que ofreció el equipo rival que le impidió a su equipo desarrollar y tener opciones claras de juego? Muchas gracias. Olha, achei que o primeiro tempo a gente ficou aquém em termos de produção ofensiva, de aproximação da área do adversário. Acho que no segundo tempo fizemos melhor. O adversário continuou com sua proposta, que era uma proposta bem esperada. A segunda parte já não conseguiu estar tão à frente, esteve mais atrás, sustentou mais. Achei que foi um jogo, primeiro tempo mais parelho, segundo tempo com o Grêmio sendo mais insistente no campo de ataque, mas acho que fizemos pouco. Acho que o 0-0 foi um 0-0 justo pelas equipes apresentadas. Buenas noches, le habla Félix Yanag de la página Derecho y Deporte Peruano. ¿Cuánto le sorprendió el juego del Atlético Grau, sobre todo en el primer tiempo? Porque hubo unas ocasiones claras de gol que el Grau no pudo realizarlo y de repente iban con el marcador en contra, se iban al descanso. ¿Qué medidas tomó para que de repente en ese segundo tiempo no se hubiese, el Gremio tuvo otro tipo de juego y pudo de repente mantener al Grau, poder llegar o tratar de llegar al arco del equipo local? Bom, como eu falei antes, achei que a primeira parte ficamos aquém,
do que podíamos fazer. Melhoramos um pouco na segunda parte. A entrada de Kike Oliveira naturalmente ia dar ofensividade maior para a equipe. É um jogador mais audacioso, um jogador mais qualificado para a função. Então já empurrou um pouco mais grau para trás, teve que defender mais, ficou mais longe do nosso gol. E achei que estivemos posicionados para evitar os contra-ataques, que era a intenção e a possibilidade maior de sofrermos um pouco. Achei que a equipe foi bem, praticamente define a classificação, como perguntaste antes, seu colega, praticamente a classificação, mas deixa aberta a possibilidade de lutar pela primeira colocação, que é o que queremos nós, para evitar dois jogos desgastantes para seguir em frente. Achei que em Porto Alegre o Grau já fez um jogo bem equilibrado, um jogo bem com ideias boas, que às vezes peca um pouco na execução, porque é natural que seja assim, mas é uma equipe que sabe o que quer fazer, está bem distribuída em campo e hoje fez novamente na primeira parte do jogo melhor e na segunda não conseguiu sustentar tanto porque fizemos nossa parte um pouco melhor. Boa noite, mano. Um Janeta, do Janeta Esporte, lá o Telesporte. Mano, todo mundo já falou sobre o desempenho que não foi o melhor hoje e o quanto a parada para o Super Mundial pode ajudar o Grêmio para o restante da temporada. Boa pergunta. Acho que poderemos treinar de verdade aí nessa parada. Primeiro vamos ter uma parada de data FIFA, depois teremos o jogo com o Corinthians e depois a parada maior. Penso que é aí que se reside o momento em que temos que transformar a produção da equipe como um todo, né? E acho que as equipes que não vão ao Mundial, todas elas vão utilizar. Acho que teremos mudanças significativas nessa parada, não só de jeito de jogar, de trabalho, mas também nos elencos, com a abertura de uma mini janela primeiro e depois uma janela maior. Acho que as equipes vão estar bem diferentes na segunda parte do campeonato e nós esperamos que o Grêmio esteja bem diferente. Buenas noches, profesor. Estefan Caja, de Siente el Deporte. Mi pregunta es, solo un triunfo en los últimos 8 partidos, hoy tampoco se pudo ganar y la hinchada no ha estado muy contenta. ¿Cuál es el mensaje para los hinchas que hoy se han ido del estadio un poco molestos? O torcedor tem direito de não estar contente quando ele vem ao estádio, faz o sacrifício, às vezes longe, né, para apoiar a equipe, e o que ele vê lá dentro não é exatamente aquilo que ele imagina que vai ver. Nós respeitamos muito o torcedor, é a razão pela qual estamos trabalhando, a direção do clube, nós aqui. O que nós podemos prometer é que num curto espaço de tempo teremos um rendimento de equipe mais de acordo com aquilo que ele quer ver o Grêmio fazer.